Olá, esse é o podcast do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Nojure. Esses episódios tentam aproximar a atuação do Ministério Público com a sociedade. E no podcast de hoje nós recebemos a Major Daniele Peretti, policial militar, que vai nos contar um pouco como que é esse trabalho da Polícia Militar, tão importante, primeiro, na prevenção e também a atuação na repressão dos crimes e especialmente do crime de homicídio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Lívia. É um prazer recebê-la. Me diz uma coisa, Major, há quanto tempo na Polícia Militar já? Há 20 anos. Nossa, bastante tempo. Eu completo 20 anos no final desse ano, na verdade. Estou há 19 e alguns meses. Eu era da Polícia Militar de Sergipe e vim para cá em 2013. E desde então... O ingresso na Polícia Militar também por meio de concurso público. Exatamente. A senhora é como nós, que roda um pouco o interior do estado, depois chega na capital. Como é que é essa carreira? Aqui a gente pode ser lotado em qualquer unidade do interior. Eu nunca trabalhei no interior do Mato Grosso do Sul. Como eu havia falado, eu era da Polícia de Sergipe, fiz o concurso para lá, fui soldado, depois fui oficial lá. E aí, em 2013, eu prestei o concurso para cá, para o Mato Grosso do Sul, e fui lotada no 10º Batalhão. Fica lá na região do Aerorancho, Jockey Club. Então, fui lotada naquela área, num primeiro momento. Depois, atuei um tempo na parte de formação policial, no Cefap e na Academia de Polícia Militar. E agora eu comando a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar. E Major, segredo. Ali tem bastante serviço. Tem bastante serviço. E Major, todo mundo que entra na Polícia Militar passa por esse período de rua, de ronda? Todo mundo tem essa experiência? Os postos e graduações iniciais da Polícia Militar, eles são eminentemente operacionais. Eles atuam na nossa função maior, não na atividade meio. Com o tempo, com a ascensão funcional, a tendência é que as funções de gestão elas predominem, mas atualmente a gente tem funções operacionais até o posto de tenente-coronel, que é com a supervisão das viaturas de serviço aqui na região metropolitana. Sim, e é diferente das outras instituições que a gente tem falado aqui, que vamos falar ainda nos próximos episódios. A Polícia Militar ela se diferencia não só por essa questão da repressão, né, que a gente tem falado nos podcasts, como é que se desenrola toda a investigação e a atuação das instituições no crime de homicídio, mas a Polícia Militar ela se destaca pela prevenção. Exatamente, a nossa função primordial é a função preventiva. Então, a nossa missão constitucional é de prevenir, fazer com que o crime ele não ocorra. Nem sempre isso é possível, e quando ele ocorre, a repressão imediata também está a nosso encargo. Então, nossas viaturas elas estão patrulhando diuturnamente. Se elas se deparam com uma situação de iminente crime, elas atuam para que esse crime ele não ocorra. Sim. E se ocorrem, a gente atua repressivamente, a gente busca identificar os autores, busca prendê-los em flagrante, fazer toda a condução necessária para que eles futuramente tenham uma pena conferida após o devido processo legal, logicamente, mas também fazendo a nossa parte, né, nesse processo criminal. Eu vejo, né, a gente lembrando assim, em infância, adolescência, né, passando poucas viaturas, né, na nossa época. E hoje eu vejo em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, nós estamos com um trabalho preventivo muito grande, né, até com várias entregas de viaturas. Então, vocês percorrem aí toda a cidade. E esse é o trabalho fundamental, até para que a sociedade tenha essa confiança, essa segurança na Polícia Militar. Isso mesmo. A Polícia Militar é uma das poucas instituições que estão em todos os municípios. Então, a gente tem uma base de Polícia Militar em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. E por onde a gente passar, a gente vai ver um policial, a gente vai ver a viatura patrulhando, vai ver o policial abordando. Então, a nossa Polícia de Mato Grosso do Sul ela é extremamente atuante. Que bom. Major, e sobre a atuação nos crimes, né? A gente sabe que o 190 quase é o telefone aí mais conhecido, né? Na hora das emergências, na hora do socorro aí, todo mundo lembra do 190. Até a gente nas nossas campanhas fala, olha, estando em perigo, não pense em outro telefone que não o 190 da Polícia Militar. Quando a gente fala de homicídio, a Polícia Militar, né, claro, às vezes está até ali próximo, né? E é chamada. Como é que faz essa atuação? O que o policial
militar que está ali, ele atua nessa situação quando acontece a morte, quando acontece uma tentativa de homicídio? A gente é chamado de imediato, acionado pela sociedade, por aquele que ouvir primeiro, aquele que acionar primeiro, liga para o 190, passa o máximo de característica, que é o que a gente pede, né? Sim. Passe o máximo de característica, o endereço correto, o máximo de informação que conseguir, característica do autor, se for possível, localização da vítima, se possível também. Porque aí na atuação, além de vocês irem ao local, vocês já começam a fazer essas buscas pelo suspeito. Né? Assim. Exatamente. Entendi. A gente inicia a diligência, a gente já desloca para a ocorrência com isso em mente, em quem vai ser o autor dos fatos ou os autores do fato, para buscar prendê-lo em flagrante. Nem sempre isso é possível, mas aí a gente vai levantar o máximo de informações, porque após o atendimento da ocorrência, das medidas administrativas que são necessárias, socorro à vítima em primeiro lugar, a gente vai fazer um relatório dessa ocorrência, Sim. O registro dessa ocorrência, com as informações que a gente conseguir levantar. Característica de vítima, possível motivação, os indícios que a gente conseguir localizar, as medidas administrativas tomadas, identificação de testemunhas. Ali mesmo no local, a Polícia Militar que faz o isolamento, que a gente fala, né? Passa a fita, né? Zebrada ali naquele momento. Isolamento e preservação do local de crime Sim. são responsabilidades da primeira equipe que chegar ao local. E a senhora percebe que se consegue, quem chega primeiro, obter maiores informações? As pessoas, hoje, né, como a gente acompanha, né, eu sou titular da vara do júri, as pessoas testemunham, as pessoas vêm contar, a senhora percebe que hoje em dia se fala mais do que se falava, ou hoje estão mais acanhadas de contar, né, para a polícia o que realmente aconteceu? Nem sempre. A gente busca essa informação, faz o possível para que essa informação ela chegue até a Polícia Militar, chegue às autoridades, para que o crime ele seja elucidado, mas infelizmente as pessoas ainda têm receio, e a gente imagina que por um motivo justo, né, elas têm receio de compartilharem o que sabem, tanto por uma cultura dos nossos antepassados, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dizer, não se mete que não é problema seu, quanto pelo medo da represália. Dependendo de onde essa pessoa ela foi criada e no contexto social que ela viveu, ela tem o receio daquela pessoa que cometeu aquele crime, ela retornar e vitimar as pessoas que testemunharam contra ela. Entendi. Então, ainda assim, como toda cidade tem os bairros que a gente tem que ter mais atenção, outros não, né? E a gente ainda, por mais que não tenha uma situação tão alarmante, né, como a gente vê em outros estados, ainda a gente tem aquela questão das facções criminosas aqui também, que às vezes tiram um pouco o sossego dessa pessoa que até sabe o que aconteceu, mas não falou. Existem formas de testemunhar a atuação tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e do Ministério Público. Elas conseguem unidas proverem a segurança da testemunha, mas isso precisa ser internalizado pelo cidadão, que ele pode contribuir, ele pode auxiliar, que o sigilo daquela informação ele vai ser garantido pelas autoridades. Sim, nós temos casos que até nem se coloca endereço da pessoa, mas traz a informação que às vezes por meio de uma informação vocês conseguem chegar, né? Porque a Polícia Militar consegue se chegar nesse suspeito. Exatamente, pela capilaridade da Polícia Militar, pelo empenho dos nossos policiais, pela forma inteligente que a gente busca agir, e quando eu falo de inteligência, eu falo da inteligência mesmo, do nosso levantamento de informações. Isso que eu ia perguntar para a senhora, não é só ali aquela viatura que chega Sim. e do ouvir dizer aqui, tem toda uma engrenagem que funciona na Polícia Militar. Exato, a engrenagem da Polícia Militar ela é extremamente complexa, então a gente tem diversos braços de força que contribuem para uma segurança pública eficiente. Não só aquela viatura que está ali, né? Eu vejo que alguns casos mais graves, né? Que envolvam, às vezes, multiplicidade de réus, tem a inteligência disso mesmo, né? De buscar questão de localização, de já fazer essas identificações dos possíveis suspeitos, né? Exatamente. E a gente também tem a contribuição das diversas unidades da Polícia Militar.
Às vezes é a unidade diária que vai atender aquela ocorrência, mas uma viatura do batalhão de choque, por exemplo, ela já chega no apoio. Uma viatura de uma outra unidade diária que é próxima, que faz limite ali com aquela unidade, também chega para apoiar. Então, esse comprometimento, essa dedicação realmente dos policiais em sanar o crime, em tornar o Mato Grosso do Sul um estado efetivamente seguro, é bem latente. Sim. E é expresso pelos números, né? Sim. A gente teve uma queda. Teve uma queda, né? A gente teve uma queda na taxa de homicídios, comparando 2023 e 2024, uma queda de quase 9%. Então, essa queda é fruto do trabalho das instituições de segurança pública, sem dúvida. E a gente percebe que a segurança pública é um todo, na verdade, né? Esses podcasts, até quando a gente pensou nisso, é realmente trazer, né, para os nossos colegas, para quem vá assistir, essa questão da atuação conjunta, né? Nenhuma das nossas instituições consegue fazer tudo sozinha. Uma é codependente da outra, praticamente, né? Daquele serviço que foi realizado de primeiro até que se chegue aí numa condenação no tribunal do júri. Inclusive, a gente tem falado que tudo proporciona uma segurança pública melhor, né? Iluminação, mais viaturas na rua, a própria repressão, né? E depois uma condenação, para que a sociedade cada vez mais ela se sinta mais segura, né? É a certeza de que o crime ele não passará impune. A partir do momento que a gente consegue assegurar para a sociedade, olha só, aquele que comete crime, a polícia militar ela vai prender, vai haver o devido processo criminal e esse indivíduo ele vai ser condenado, ele vai cumprir a pena efetivamente, a nossa sociedade, consequentemente, ela vai confiar e vai se sentir mais segura. A sensação de segurança é muito importante para o nosso dia a dia, né? Ninguém gosta de sair de casa e sentir aflição, medo de transitar nos nossos espaços públicos. O Mato Grosso do Sul é um estado extremamente bonito. Sim. Campo Grande, nem se fala, uma cidade lindíssima, planejada, arborizada. Está em segundo lugar, né, das melhores cidades do país. Exatamente. Então, é muito bom ter essa segurança para poder desfrutar da nossa cidade, do nosso estado, né? E tudo isso faz parte deste conjunto como um todo, né? E quando a senhora fala a respeito do trabalho da Polícia Militar, quando chega ali no local, a Polícia Militar também faz um boletim de ocorrência, né? Faz sim. Porque as pessoas às vezes, eu vou pegar essa informação e vai para onde? A gente tem um boletim de ocorrência da Polícia Civil e nós temos um boletim de ocorrência que é feito pela Polícia Militar, inclusive com informações diversas, né? É um relatório de ocorrência policial militar. A gente tem um sistema que gerencia todo o nosso policiamento e quando a gente chega numa ocorrência e precisa relatar o que aconteceu, a gente vai constar tudo que a gente encontrou, como fomos acionados, para o que fomos acionados, o que a gente encontrou no local, se tem vestígio de alguma coisa, se alguma outra autoridade, além da Polícia Militar, foi chamada para o local, perícia, se a Polícia Civil foi acionada, se o socorro médico foi acionado, quem que foi encontrado no local. Então, os detalhes da ocorrência da Polícia Militar, elas vão constar os detalhes vão constar no relatório de ocorrência. E quando a gente fala de segurança, né, e foi por isso que a gente pensou no podcast, eu falo muito isso para os meus jurados, né, que hoje em dia se tem muito jurista, policial, né, ministros de Instagram. E as pessoas às vezes pegam uma situação, que a justiça não serve para nada, a polícia não faz nada. Então eu vejo que as redes sociais, por muitas das vezes, passam, nem todas, né, mas passam muitas informações genéricas demais e sem essa consistência do nosso trabalho, né? Tanto do trabalho do Ministério Público, do trabalho da polícia, do judiciário, da defensoria, enfim, de todas essas instituições que estão para tentar, né, proteger, para tentar minimizar e posteriormente chegar em uma condenação, enfim, uma represália um pouco mais forte daquele que pratica o crime. Então a gente vivencia muito isso, né? A injustiça do julgamento. Exatamente. Do julgamento desmotivado. A gente tem pessoas que... Nós compomos a sociedade também. Sim. E em todas as instituições, em todas as esferas de trabalho, existem pessoas excelentes e que são a maioria, pessoas muito boas que são a maioria, e temos uma parcela de erro. Obviamente, o erro é admissível em qualquer circunstância.
em qualquer circunstância, não, em qualquer trabalho, né? A gente tem a ocorrência do erro, do equívoco ou do mau procedimento em todas as esferas de trabalho. E aí a gente vê o erro pontual sendo colocado como regra, o que não é verdade e não é justo com aquelas pessoas que trabalham corretamente e que fazem o trabalho de maneira comprometida com o fim a que se propõe. Então, não é justo. A gente pensa que esses julgadores Sim. de plantão, eles não se colocam no lugar de ser humano, de seres humanos, e julgam o trabalho de pessoas que são efetivamente comprometidas. Eu sempre digo, a gente acerta muito mais do que a gente erra. Sim. Né? E por isso que eu sempre penso que a gente tem que divulgar os nossos acertos. E o que a senhora disse, né? A sociedade, com os nossos acertos, ela vai confiar cada vez mais nas instituições. E vai acreditar que realmente vai haver um resultado. É que o resultado nem sempre é imediato, né? Sim. A senhora vê, existe uma prisão em flagrante, existe uma passagem pela custódia, aí vai se iniciar um processo criminal. Então, para que se garanta, inclusive, tem essas garantias constitucionais até, né? Para os réus e atendimento a todas essas vítimas e vítimas indiretas, não é um processo rápido. Não. Né? E às vezes se esquece de acompanhar todo esse processo que a gente atua, né? E são vários patamares. A gente tem a situação imediata, tem o processo criminal, que tanto é uma salvaguarda para a atuação da Polícia Militar, como para o ato de proporcionar àquele indivíduo o contraditório e a ampla defesa. Então, a gente tem que cumprir aquilo, porque senão o julgamento não é justo. Sim, senão todo aquele trabalho que foi feito não vai chegar. Mas olha, eu agradeço a senhora, o trabalho da Polícia Militar para nós, assim, que atuamos, né, na área criminal, é de fundamental importância, né, falei para os delegados, num próximo podcast também nós vamos conversar um pouco mais com a Polícia Civil, vamos trazer também, que a senhora comentou aqui a respeito do choque, do BOP, né, é importante que a sociedade e os colegas também entendam a diferença, né, que todos são Polícia Militar, mas cada um tem a sua atribuição específica, e nessa tentativa realmente de trazer os acertos para ver o quão valoroso é o trabalho de todas essas instituições. Então, eu agradeço muito que a senhora possa ter vindo aqui nos trazer mais informações, nos trazer conhecimento, que eu acho que é isso que muda o mundo e muda uma sociedade. É informação, é conhecimento e é mudança de posicionamento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Contem sempre com a Polícia Militar.